Boa noite! Inicio nesse momento a explanação ao meu trabalho de conclusão de curso, com os meus singelos cumprimentos aos avaliadores que me assistem. O meu nome é Ana Carolina e o meu tema é os reflexos da alteração de gênero no enquadramento da aposentadoria. Bom, em 2018, o STF firmou o entendimento de que é possível ao transgênero realizar a troca do sexo e do prenome no registro civil, mesmo que não tenha sido feita uma cirurgia de transgenitalização, que é a cirurgia de troca de sexo. Ou seja, o STF entende que o transgênero que assim desejar pode realizar a troca do seu registro civil, mesmo sem ter feito uma cirurgia. Mas, inclusive, na verdade, o STF entende que esse procedimento pode ser feito pela via extrajudicial. Ou seja, basta que o transgênero procure o cartório de registro civil e faça solicitação da alteração do seu registro. Esse entendimento trouxe um grande ganho jurídico para esse público que por muitos anos foi suprimido pela sociedade. Todavia, devemos observar que esse entendimento traz grandes reflexos em outras áreas do direito, como, por exemplo, no direito previdenciário, o que é citado neste presente trabalho. Como sabemos, a nossa Constituição prevê a aposentadoria para o homem e para a mulher. E os requisitos são diferenciados para ambos os sexos. O homem tem requisitos diferentes da mulher para a concessão da aposentadoria. Sendo assim, entende-se que quando o transgênero realizar a troca do seu registro civil, ele poderá ser enquadrado nas regras vigentes ao sexo oposto ao do seu nascimento. Ou pode até mesmo não ser enquadrado nas regras vigentes ao sexo oposto, tendo em vista que no ordenamento jurídico pátrio não existe nenhuma norma relacionada a esse assunto. Não existe normatização que instrua ao regime geral como deve agir perante essas situações. Portanto, entendo necessário explicar a justificativa de haver essa diferenciação para a aposentadoria do homem e da mulher e realizar um breve resumo do contexto histórico da proteção social. A necessidade da sociedade por proteção social é muito antiga. Um grande exemplo foi a Revolução Industrial, período marcado por grandes acidentes de trabalho, em que a sociedade sentia anseio, necessidade por um ramo do direito que as resguardassem dos infortúnios. Por exemplo, as pessoas mais idosas que já não mais aguentavam trabalhar e as pessoas incapacitadas. No Brasil, a atuação do Estado foi um pouco tardia. Por exemplo, teve na Constituição Imperial, em 1824, a primeira previsão da Seguridade Social, com os denominados socorros públicos. Todavia, essa atividade ela era exercida pela iniciativa privada, com as Santas Casas de Misericórdia. A partir disso, foram surgindo novas normas previdenciárias, instrumentos infraconstitucionais que traziam determinações relacionadas à Previdência. É importante destacar que o INSS comemora a data de publicação da Lei Eloy Chaves como o aniversário da Previdência do Brasil, da Previdência Social no Brasil, porque ela é considerada como a base da Previdência no nosso país. Hoje, o INSS é a autarquia pública responsável responsável pela prestação de serviços previdenciários no Brasil. O INSS prevê inúmeros benefícios para a sociedade, para os segurados, e dentre um deles é a aposentadoria, o benefício que será narrado aqui. A aposentadoria ela é prevista no artigo 201 da Constituição Federal e para a concessão da aposentadoria, são previstos requisitos diferenciados de concessão entre o homem e a mulher. A mulher tem requisitos para atingir a aposentadoria, ela tem que atender requisitos diferentes. A mulher, ela é beneficiada pela lei, tendo em vista que, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, ela precisa contribuir por menos tempo e, em aposentadoria por idade, ela aposenta mais cedo. Como eu disse anteriormente, existe uma justificativa para essa diferenciação.
Aqui eu vou narrar para vocês a justificativa biológica e sociocultural para que exista essa distinção. Para a justificativa biológica, a mulher se aposenta mais cedo pelo fato do seu corpo ser o responsável, ser o maior responsável na reprodução humana. O corpo da mulher até hoje é o responsável pela gestação. Então ela teria ganhado esse benefício da lei, como uma forma de compensação. Todavia, a justificativa sociocultural, ela também é uma forma de compensação, mas pelo fato de que compreende-se que a mulher, após se inserir no mercado de trabalho, passou a ter uma jornada dupla de trabalho, pois por muitos anos a sociedade compreendeu e muitos ainda compreendem que as atividades do lar são responsabilidade da mulher. Então, por ela ter responsabilidade com as atividades do lar e ela ir para o mercado de trabalho, ela tinha que cumprir com essas duas obrigações, ou seja, passou a ter dupla jornada de trabalho. Então, a aposentadoria mais cedo seria, por menos tempo de contribuição e mais cedo, seria a compensação por essa jornada dupla. Superadas essas questões sobre a aposentadoria com diferentes requisitos de concessão para o homem e para a mulher e também as suas justificativas, inicia-se a discussão sobre os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito previdenciário. Como dito anteriormente, o Supremo Tribunal Federal entende que o transgênero pode realizar a troca do sexo e do prenome sem realização da cirurgia ou da introdução medicamentosa hormonal. O Supremo baseou-se na sua decisão principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana, pois compreende que é incongruente que a pessoa transgênero se expresse perante a sociedade de uma maneira e que tenha em seu registro ou que possua um nome totalmente incongruente com essa imagem que ele expressa perante a sociedade. Então, para o STF, ele tem esse direito conforme o princípio da dignidade humana, o princípio constitucional, mas o STF não observou que tal decisão traz reflexo para o âmbito jurídico, pois quando o transgênero realizar a alteração no seu registro, a situação dele será refletida perante o RGPS, pois quando ele for solicitar a sua aposentadoria, deverá ser considerado qual o requisito para ele para se aposentar-se, os requisitos aplicáveis à mulher ou os requisitos aplicáveis ao homem. Não existe no ordenamento nenhuma norma, até hoje, não existe normatização quanto a isso, e inclusive as justificativas que anteriormente mencionei para a diferenciação do período da diferenciação dos requisitos da concessão da aposentadoria, elas não se enquadrariam a esse caso do transgênero, não cabe nesse caso. Então, o que compreende-se é que a pessoa que realizar a alteração do registro e for procurar o RGPS, o INSS, para fazer o requerimento de aposentadoria, ele vai se encontrar num ambiente totalmente inseguro, sem a menor segurança jurídica, pois ele não sabe qual norma que vai ser aplicado a ele. Fica à mercê do INSS realizar a análise do requerimento dele e fundamentar-se com base em qual lei, se não existe. Então, entende-se que o INSS decidir em cima de um caso, como um caso de um transgênero que passou pela alteração, irá ferir completamente o princípio da legalidade. Pois, como a gente sabe, a administração pública ela só pode agir conforme determinado em lei. Mas como que o RGPS vai agir se não há lei? Inclusive, indaga-se que o RGPS e o segurado transgênero que passou pela transição no seu registro e fez o requerimento, esses dois não podem ficar à mercê do legislativo, aguardando uma decisão do legislativo para que então seja analisado o requerimento de aposentadoria. A pessoa tem direito a se aposentar, seja transgênero, seja cisgênero. Explico para vocês que o cisgênero é aquele a qual a sua identidade de gênero, o gênero que ele se identifica, é o mesmo ao gênero de nascimento. Então, todas as pessoas têm direito à aposentadoria.
As pessoas não podem ficar à mercê do legislativo, esperando ser criada uma norma que regulamente a situação para que então seja aposentado. Então, estamos diante de um ambiente criado com um ambiente que criou uma total insegurança jurídica, um ambiente que pode ferir o princípio da legalidade, um ambiente que pode, inclusive, surgir fraudes, porque a gente sabe que muitas pessoas têm uma má índole e que podem, possivelmente, realizar a alteração do seu registro apenas para obter vantagem no sistema previdenciário, procurando aposentar-se mais cedo. Apesar de que isso não pode ser julgado de imediato, já que a boa-fé presumida e a má-fé comprovada, é um caso que pode existir, um caso de fraude. Mas o INSS não vai poder alegar fraude, simplesmente pelo fato de que a questão do transgênero é subjetivo a ele, é subjetivo à pessoa. Então não é possível, não é fácil alegar fraude nesses casos. Portanto, passo a mencionar possíveis soluções para a situação narrada. É necessário que de imediato o Poder Legislativo crie norma, que o Poder Legislativo faça um projeto de lei para regulamentar essa situação, para normatizar a situação, para quando o INSS for decidir sobre um requerimento parecido, possua uma fundamentação legal, não ferindo assim um princípio constitucional. A longo prazo, menciono inclusive a possibilidade de criar uma nova emenda à Constituição, para que finalmente se extingua a diferenciação entre os requisitos de aposentadoria entre o homem e a mulher. E assim, novas situações não serão criados novos problemas com lacunas. É necessário que o Poder Legislativo haja de imediato, pois, como dito, todas as pessoas têm o direito a aposentar-se e não podem aguardar a inércia do Poder Legislativo. É necessário ser tomada uma atitude. Foi um prazer apresentar esse trabalho. Mesmo que difícil, diferente do como estamos acostumados, essa foi a minha apresentação e espero que vocês entendam bem o meu tema.